A seguir, Jornal das 6. Servidores estaduais bloqueiam saída de transporte público em Ijuí. O município fica sem policiamento devido à greve. Ijuí poderá contar com vara federal. Na série Lida no Campo, conheça a atividade rural de Lajeado. Boa noite, fique conosco. Isso e muito mais você confere agora no Jornal das 6. Caos, talvez essa palavra defina o que estamos vivendo aqui no estado. Hoje aqui em Ijuí, a comunidade ficou sem transporte coletivo, policiamento. Os servidores públicos seguem buscando formas de chamar a atenção do governo. Servidores estaduais bloquearam a saída de ônibus da empresa de transporte coletivo Medianeira em Ijuí na manhã desta sexta-feira. Ficaram desde as 4 horas da manhã em frente à garagem da empresa. A maioria são professores, reservas da Brigada Militar, funcionários da Corsã, Polícia Civil. Exato. A questão nossa é que a comunidade entenda que o projeto que está na Assembleia Legislativa, ele também atinge toda a comunidade. A nossa luta não é apenas pelo parcelamento de salário, é também porque é uma humilhação ter recebido só em parceladinho, né, o nosso salário, sendo que só o executivo teve seu salário parcelado e os outros poderes tiveram integral, os altos salários tiveram integral. Mas nós estamos aqui mais pelos projetos que estão na Assembleia Legislativa, que institui o estado mínimo no nosso Rio Grande do Sul, com a questão de diminuir saúde, diminuir educação, diminuir segurança para a população. Esses projetos diminuem no momento em que ele institui que não pode mais nomear ninguém, as escolas estão sem receber verbas e o governo não terá, se a lei passar do jeito que está na Assembleia Legislativa, o governo não terá mais o que fazer, vai ter que ser exatamente isso, diminuir ainda mais. Temos um efetivo muito pequeno já na brigada, está claro isso, que o pessoal já não tem mais condições de atender a população, mas o governo se nega a nomear, se nega a chamar mais pessoal, se nega a pagar horas extras e nós também então perdemos aí com esses projetos numa tacada só, congela salários para até mais de 2020 aí no mínimo e ainda por cima termina com toda a carreira de todo o funcionalismo. À tarde realizaram uma caminhada do bairro São Geraldo até o centro da cidade. Professores seguem greve até o dia 11 de setembro. O desfile não vai ser na sua normalidade, já temos aí então informação que a brigada não vai participar e provavelmente teremos escolas também que não irão participar na sua integralidade como deveriam. Então com certeza seria até bem importante essa discussão agora de ver se cancela ou não o desfile. Servidores estaduais estão concentrados também em frente ao posto da Brigada Militar. Nesta sexta-feira, nenhuma viatura saiu para a rua, ou seja, a comunidade ficou sem policiamento. Não há como seguir se não falando na greve. Ontem aqui em Ijuí, servidores estiveram concentrados em frente à modulada. Brigada Militar, Polícia Civil, SUSEP estiveram reunidos ontem em frente à modulada de Ijuí. Só aqui no município são 4 agentes para 200 apenados. E as propostas apresentadas pelo governador vêm a dificultar ainda mais o trabalho destes servidores. A situação aqui nossa aqui na frente assim, é o que está vendo, né? Tem mulheres que vêm de fora, tem gente que vem bem de longe, eu sou de Cruz Alta. E a gente estava sabendo que iria entrar uma visita para o preso, não iria entrar sacola, só que a gente chegou aqui e está tudo parado, né? E a situação é que assim, o Estado não está colaborando com ninguém, está tudo parado e a gente tem medo que vai acontecer coisa pior, né? Como foi exposto para nós que talvez vá parar semana que vem tudo e como é que vai ficar? Não vai entrar nada para preso, não vai entrar visita, não vai entrar alimentação, não vai entrar nada para ninguém. Então a gente está bem preocupado, a gente queria que se resolvesse isso com todo mundo, né? Que o Estado liberasse, né? Que o Estado se manifestasse de alguma outra forma para liberar a visita para todo mundo. Porque ontem foi liberada a visita e hoje nós estamos aqui na frente todo mundo esperando, né? E se acontecer, então, de hoje, vocês já não entram, né? E se acontecer de em outros momentos, vocês não entrar também? O que vocês pretendem fazer em relação a isso?
Olha, nós temos um pessoal nosso que já está no fórum lá, atrás da nossa posição aqui para nós entrar, e nós vamos correr atrás. Ninguém vai ficar parado, tanto é que está todo mundo aqui esperando, tem gente nosso lá para nós entrar, porque é um direito nosso, é um direito deles receber visita. E nós vamos atrás disso, nós vamos atrás para nós poder entrar e ver os parentes que a gente tem aí dentro. A Polícia Civil segue com 100% dos servidores em greve. A adesão da categoria Juí e região, que compreende 7 cidades, né? Então 100% aderindo ao movimento. O plantão se restringe somente a atender os casos mais graves, de grande repercussão, né? De grande potencial ofensivo. E que, graças a Deus, não tem dado aqui, né? Então, as demais investigações, o serviço rotineiro, as ações policiais não estão ocorrendo, né? E bem como aqui, nós viemos aqui fazer, junto com a Assembleia Unificada, fazer esse ato aqui em frente ao presídio modulado aqui, juntamente com a Brigada Militar e esse PERS, boicotando aqui o ingresso das visitas aos presos. Então nós demos desde manhã cedo aqui, a primeira hora da manhã, e vai estender ao longo da tarde aí, já que não evoluiu aí o nosso pleito com o governo do estado, que está trazendo nosso salário, está desmantelando toda a segurança pública, todo o funcionalismo do estado, por conta desse PLC 206, que racha sobremaneira as funções públicas e, consequentemente, vai atingir a sociedade. E a sociedade e o funcionalismo público. Então nós estamos aqui para alertar a sociedade por conta desse projeto aí que, no nosso ver, é extremamente danoso, além do parcelamento do nosso salário. Os PMs trabalham desmotivados. E junto com a SUSEP e a Polícia Civil, fazendo uma manifestação em conjunto com as outras entidades, o CPERS também participa junto. Nós, policiais de Juí, estamos trabalhando de forma com um desânimo geral, então o trabalho que era desenvolvido até outros dias aí está totalmente reduzido. As viaturas estão praticamente paradas nos módulos, só sai para atender ocorrências graves, onde envolve a vida mesmo. Então, hoje a nossa manifestação aqui em frente ao presídio, que já está parado desde segunda-feira, é para dar esse apoio, porque nós estamos entendendo que o governo não está preocupado com a população gaúcha, né? Então, esses projetos que o governo está querendo lançar, né, que são as PECs, nada mais é do que um descaso com a população gaúcha. Nós não estamos aqui somente pelo parcelamento. O parcelamento ele envolve todo um âmbito. A população não se deu conta ainda que esse dinheiro que não está faltando para nós vai faltar no comércio, vai faltar nas indústrias, e todo o mecanismo do estadual, a população em si vai sentir isso. Então, outras situações, outros projetos que o governo também está largando, referente ao aumento dos impostos, nós repudiamos, não aceitamos ser usados, nós servidores públicos, não aceitamos ser usados como base para que o governo aumente impostos. Então, hoje nós não estamos defendendo aqui somente a nossa classe, nós estamos defendendo toda a população gaúcha. Essas manifestações, a partir de agora, vão se intensificar, vão ser mais radicais. Hoje, por exemplo, é uma manifestação um pouco mais radical, né? Então nós estamos trancando a entrada das visitas, provavelmente poderá ter alguma manifestação dentro do presídio também, e assim por diante. Então amanhã já terá outras manifestações, segunda, terça, quarta, então não é somente hoje. A manifestação da brigada, todo mundo está vendo, é em todo o estado, e vai se intensificar até que o governo entenda que nós não aceitamos que o povo gaúcho seja rechaçado e rebaixado do jeito que nós estamos sendo. A semana está sendo de manifestações em Porto Alegre. Terça-feira, o governo federal bloqueou as contas do estado pela falta de repasse da parcela da dívida com a União. Mesmo assim, a Secretaria da Fazenda Gaúcha confirmou o pagamento das parcelas dos salários dos servidores. A mobilização contra o parcelamento começou na quarta-feira. Entre os serviços de saúde do estado, o Hemocentro atendia normalmente até o fim da manhã de hoje e a clínica de hematologia somente casos urgentes. Consultas agendadas não eram atendidas. No sanatório Partenon, a maior parte dos serviços, que são referência, estava mantida. O portão do sanatório Partenon e do Hemocentro foi um dos pontos de encontro de funcionários públicos estaduais da Zona Leste, reunindo também servidores do Hospital Psiquiátrico São Pedro, do Instituto
Psiquiátrico Forense e da Fundação de Pesquisa em Saúde. Ali, eles trancaram uma das faixas da Avenida Bento Gonçalves por alguns minutos e a EPTC orientou os motoristas a desviarem pelo corredor de ônibus. Na sequência, eles bloquearam a Avenida Ipiranga. No centro, o engarrafamento tomou várias avenidas por causa da reunião dos servidores da Farmácia de Medicamentos Especiais do Estado e do Ambulatório de Dermatologia, entre outros, que seguiram para a concentração em frente ao Palácio Piratini e ao Palácio Farroupilha da Assembleia Legislativa. Ali, eles promoveram o barulhaço durante 8 minutos. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou requerimentos de urgência para 10 projetos de lei. Entre eles, o PL 6232 de 2013, que cria uma vara federal em Ijuí. O município de Ijuí busca ter uma vara federal desde o ano de 2007. O projeto que cria a vara federal para a cidade de Ijuí, município de Ijuí e região, ele foi agora recentemente aprovado na Câmara dos Deputados. Ele teve uma tramitação nas comissões, por final culminou com um pedido de urgência na votação, então foi aprovado semana que passou na Câmara dos Deputados. Atualmente ele foi remetido então via ofício para o Senado Federal para a votação então lá desta casa parlamentar. Após isso, o que esperamos a aprovação, né, ele vai então ser submetido à sanção ou veto presidencial. E em caso de sanção aprovada, está criada, no caso, está aprovado o projeto para a criação da vara em Ijuí. A jurisdição da vara a ser criada em Ijuí envolverá uma população de quase 150 mil habitantes. Sim, desde o ano de 2007 nós estamos com essa demanda, não é? Nós fomos, a OAB, no caso a subseção de Ijuí, foi provocada, digamos assim, no bom sentido, pela Câmara dos Vereadores no ano de 2007. E naquele momento criou-se uma comissão municipal pró-criação, pró-instalação da vara da Justiça Federal em Ijuí, que era composta na época pela OAB, em nível municipal e estadual, pelo Executivo, pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário, além também de outras entidades apoiadoras, como é o caso da ACI, o caso da Unijuí, né, de vários, não só do município de Ijuí, mas de todos os municípios interessados na criação dessa vara, que compõem a região geográfica de Ijuí. E agora nosso quadro de saúde. Você já ouviu falar em ceratocone? Essa doença atinge os olhos e deforma a córnea. Confira agora nas dicas de saúde de hoje o oftalmologista Ronaldo Ferretti. Ceratocone é uma alteração na córnea, na estrutura do olho, nessa estrutura aqui, onde essa estrutura ela começa a formar uma ponta. E isso ocorre na puberdade do paciente. Então, entre 12 a 20 anos é onde a fase onde mais se desenvolve essa doença. Normalmente, o paciente começa a apresentar um embaralhamento na visão, uma distorção da imagem, né, uma diminuição da visão, e aí ele procura o seu médico, onde lá o médico então vai fazer o diagnóstico, onde um dos exames se chama topografia corneana, né. O tratamento inicial é com óculos sempre que possível. Quando evolui essa doença, a gente passa então a usar as lentes rígidas, né? Normalmente, as mais frequentes usadas são as rígidas. Com a evolução dessa doença, o paciente passa a não conseguir mais suportar, ter uma visão melhor, adequada com as lentes rígidas, e aí se lança a mão dos tratamentos cirúrgicos, onde se apresenta então o crosslink, que é um laser onde se faz na estrutura da córnea para tentar estabilizar essa doença, ou então um anel intraestromal, que é um anel que se coloca
intracorneano para tentar diminuir essa ponta. Se mesmo assim o paciente evolui para um quadro mais grave, então se faz o transplante de córnea para melhorar a visão do paciente, né? Sintomas apresentados normalmente pelos pacientes é um prurido ocular, que seria a coceira, né? E a diminuição da visão. Normalmente, quanto antes for diagnosticado, mais cedo o paciente vai ser tratado. Porém, cada caso tem que ser avaliado em separado. Normalmente, aquele caso que é mais grave, como é um caso de origem familiar, hereditário, ele acaba evoluindo de qualquer forma, né? Então, tem casos assim que a gente usa os procedimentos de crosslink ou anel de Ferrara e mesmo assim evoluem para o transplante de córnea, né? Então, e tem casos que às vezes ficam só na lente por toda a vida sem nunca ter a necessidade de evoluir para um tratamento mais importante como um desses aí. Sim, é fácil de confundir, porque nos casos incipientes se confundem. O paciente tem uma visão boa, né, mas que não foi feito diagnóstico. Então, às vezes, ele consegue ter uma visão suficiente para passar em carteira de motorista, não evolui dessa etapa, desse estágio da doença, e ele fica bem, com a visão um pouco embaralhada, mas ele vive tranquilamente assim, né? Os casos em que a gente consegue diagnosticar melhor essa patologia são quando ela se apresenta, ela normalmente é na puberdade, e aí o tempo nos casos mais graves, esse tempo de perda visual é mais curto. Aí o paciente começa a procurar o seu oftalmologista com mais brevidade, e aí o seu oftalmologista acaba diagnosticando, então, com os exames adequados, essa patologia. Obrigada, doutor. Esse foi o oftalmologista Ronaldo Ferretti, que explicou, então, o que é a doença ceratocone. No próximo bloco, você confere uma entrevista com o doutor Vinícius Borba Paz Leão, que fala, então, sobre a questão da maioridade penal. E ainda uma matéria sobre a agricultura familiar na Expo Inter, a previsão do tempo, o esporte, tudo isso e muito mais. Fique conosco, nós já voltamos.